E a gente queria começar entendendo um pouco mais da tua história aí, a gente já viu já, que você era lavador de carro, passou até a loja, se tornou, querendo ou não, hoje a loja mais famosa do Brasil. Contei um pouco pro pessoal, que acaba sendo inspiração também pra quem tá começando, quem tá querendo crescer. Sim, assim, pra quem não me conhece, eu tenho uma loja de carros, hoje é a loja de carros mais famosa do Brasil, a Tecar. Não é a mais bonita, eu acho a mais bonita, mas se é a mais bonita é questionável. A maior também não é. A mais rica, longe, tem lojas muito mais ricas que a minha. Mas hoje a minha loja é a loja mais famosa do Brasil. Hoje eu tenho um total de seguidores, praticamente 6 milhões de seguidores nas redes sociais, entre YouTube, Instagram, TikTok e etc. E eu comecei, cara, numa loja de carros. Eu tô com 44 anos, eu comecei em 1996, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, como lavador de carros numa loja. Entrei como lavador, caí de balão numa loja lá. Tipo assim, apareceu uma oportunidade. Que tem gente que acha e fala assim, pô, cara, era o sonho dele trabalhar com carro. Não, eu nem sabia o que era carro, eu era bem pobre. E eu caí numa loja de carros, foi uma oportunidade que apareceu na minha vida ali do emprego. E eu comecei a entrar lá como lavador. A minha mãe era faxineira nessa loja, então eu era lavador registrado e minha mãe faxineira nessa mesma loja. A gente trabalhou lá por alguns anos. Eu trabalhei 11 anos, minha mãe trabalhou, se eu não me engano, foram 6 anos nessa loja. Porque depois eu tirei ela da loja, assim, eu melhorei de vida e tirei ela da faxina. Mas eu entrei lá como lavador, depois eu passei para motorista e depois eu passei para vendedor. Então foram 11 anos essa minha trajetória na loja. E de aprendizado. Então, em 2025 agora fazem 29 anos que eu acordo de manhã e piso dentro de uma loja de carros, que eu vou para uma loja de carros. Fazem 29 anos, cara. Quantos anos vocês têm? 26. 26, então vocês não eram Não tinha nem nascido ainda. Tô ficando velho, é sério, tô falando sério, mano. Tô chegando mais de perto. Mas fazem 29 anos que eu acordo de manhã e vou para uma loja de carros. Então, qualquer coisa que você me perguntar sobre loja de carros, desde... Se hoje o menino, o lavador dos carros, ele quiser me enrolar, eu sei que ele tá me enrolando. Porque eu já enrolei uma vez alguém, pô, quero matar um tempinho aqui que eu quero descansar por algum motivo. Então eu sei como é que é. Ah, vou lavar um carro aqui, vou enrolar para lavar o carro. Então eu vou saber se o motorista mudar a rota ali para ir no cartório, mudar a rota para passar em algum lugar, eu vou saber porque eu já fui motorista, já sei como é que é, putz, preciso resolver um problema meu ali, já vou aproveitar, já vou mudar a rota. Então, se um vendedor quiser me dar uma enganadinha ali, eu vou saber, porque eu já fui vendedor, eu já sei como é que funcionam as coisas. Então, qualquer coisa que você falar de loja de carros, eu manjo, eu conheço. Porque fazem 29 anos que eu faço a mesma coisa. E como é que foi essa transição? Primeiro, você começou a ganhar um dinheiro mais relevante, acredito eu, quando você passou para vendedor, né? Como foi esse aprendizado nas vendas aí? O que você teve que melhorar, se capacitar para conseguir vender bastante na época? Cara, então, na verdade, assim, quando eu era lavador, depois eu passei para motorista, ali eu pensava em juntar dinheiro, né? Acho que você deve ter escutado essa história. Eu só queria juntar dinheiro, porque eu falei, cara, eu preciso mudar minha realidade. Eu era muito pobre, fui para uma loja de carros importados, na época era uma loja de carro igual a minha, assim, e eu falei, pô, eu preciso ser alguém na vida. O que eu tenho que fazer para ser alguém na vida? Eu não tinha capacidade, eu não tinha ninguém que me ensinasse. Então eu falei, preciso juntar dinheiro. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que juntar a grana a qualquer custo para quando eu ficasse velho, eu ter uma grana. Era esse meu pensamento, essa era a minha expertise. Não era falar assim, pô, vou fazer um investimento, nada. Pô, vou trabalhar, eu ganhava R$180 por mês, fazia bico de garçom aos finais de semana, eu ganhava mais R$25 por final de semana. Então, pô, pegava meu salário no final do mês, juntava eu, minha mãe e minha irmã. Tá, a gente tem aqui o aluguel para pagar, a gente morava num cômodo de cozinha. Aluguel, compra do mês, água, luz, tá, sobrou quanto aqui? Aí eu sobrava um pouquinho do meu salário, um pouquinho da minha mãe e um pouquinho da minha irmã. Cada um ia fazer o que quisesse com o que sobrou, eu pegava e juntava. E eu comecei a juntar. Passei para motorista, continuei com o mesmo padrão de vida, continuando juntando dinheiro. Eu juntava tudo. Mesmo ganhando mais, manteve o padrão, Mantive o padrão. Aí quando eu passei para vendedor, eu saí de um salário de R$300 para um salário de 5 pau. Comissionado, comissão, porque eu era muito bom nas vendas. E aí eu continuei com o mesmo padrão de vida que eu tinha. E aí eu comecei a juntar bem mais. Pô, porque aí já... Aí conseguiu acelerar, né? Acelerar. Só que aí nesse período eu entendi que eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu não preciso... Eu não preciso chegar nos 70 anos para ter grana. Eu estou comprando e vendendo um carro pro meu patrão aqui, dando um lucro para ele, me dando uma porcentagem do lucro. Eu compro e vendo, dou um lucro pro meu patrão e me dá uma porcentagem do lucro. Por que não fazer isso para mim? E aí eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou começar a comprar e vender carro. Só que para isso, eu preciso ter dinheiro. E eu estipulei uma meta, que é os R$100 mil. Eu falei, o dia que eu tiver R$100 mil, eu vou pedir as contas do meu trabalho, do meu emprego, e vou começar a comprar e vender carro. E demorou, de quando eu comecei, de entrei de lavador até quando eu saí, foram 11 anos para chegar nesses R$100 mil.
E era 100 mil reais em que ano, né? Que uma coisa é 100 mil reais hoje, isso, né? eu fiz essa conta esses dias. Põe aí 100 mil reais em 2007. Acho que dá uns 300 e poucos mil. Acho que vai dar por aí mesmo. Que a inflação aqui no Brasil é pesada mesmo. Então, os 300 e poucos mil. E hoje ainda esses 300 e poucos mil não compra nenhuma BMW. Não. Direito. Exatamente. Depois ele vai puxar o valor. Mas eu puxei esse dia, deu 300 e poucos mil. Quando eu juntei 100 mil reais, eu cheguei nesses 100 mil reais, ali eu tinha que tomar uma decisão. Quanto que deu aí? Dá aqui, ó, 348 mil, corrigindo pelo IPCA, pela inflação. 348 mil, porque eu comprei uma Meriva, um Palio, um Gol e um Fox. Eu comprei 4 carros com esse dinheiro. Então, se você for olhar, é mais ou menos isso. Quando eu cheguei nos 100 mil reais, eu tive que tomar... Aí eu falei, cara, cheguei na minha meta, cheguei aonde eu queria. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ficar num emprego bom, ganhando um salário bom, podia comprar um carro zero para mim, lá um carro seminovo, carro semizero, modelo novo, e continuar com a minha vida. É o que eu falo. Só que eu ia estar engessado ali, é o que eu falo pra galera. Eu ia engessar minha parada ali. Compra uma casa própria. O sonho da casa própria é o sonho do pobre. O rico não. O rico empreende e a casa própria é consequência do trabalho. Eu cheguei a ter loja, eu cheguei a ter a Tecar, era a Tecar Veículos e morava de aluguel. Porque eu falei, se eu comprar uma casa própria agora aqui, se eu der entrada aqui, uma entrada que eu der para comprar uma casa é um carro a menos que eu compro. E é uma parcela que você vai se comprometer, que você não vai poder arriscar tanto, porque senão você perde a casa. Eu ainda acho que até a parcela, cara, eu acho que a parcela é viável, porque você todo homem tem que ter uma parcela boa para pagar, para sair de casa e correr atrás, fazer acontecer, para você não ficar na zona de conforto. Eu sou um cara que eu gosto de ter uma parcela. Acabou uma parcela, já ficou outro, quero fazer outro. Porque essas parcelas me movem a sair para pagar. Eu tenho que pagar. Então, quanto maior for minha parcela, eu tenho que correr atrás para pagar. Então, quanto à parcela, eu não vejo tanto problema. O que eu vejo problema é você engessar um dinheiro, uma entrada, engessar um dinheiro que você pode comprar e vender alguma coisa que vai te trazer mais lucro. Exato, que por exemplo, você paga aluguel, você paga 0,4% ao mês do preço do imóvel. Você comprar um carro e vender, você vai fazer 20%, 30% em um carro que você fez, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu tinha um apartamento na Vila Maria. Valia 500 mil apartamento. Eu pegava 2.500 de aluguel. Com 500 mil eu compro uma Velar, eu coloco 50 mil no bolso. Em quanto tempo? Pode ser que eu coloque em um dia. Pode ser que eu coloque em uma semana, pode ser que eu coloque em um mês. Qualquer um dos casos vai compensar, não tem como. Não tem como. Então, tipo assim, eu comprar uma Velar aqui, eu vou comprar, vou vender, eu vou pôr 50, eu vou ficar com o apartamento engessado. Então, assim, aí eu falei, cara, vou começar a comprar e vender carro. E aí eu pedi as contas do meu trabalho. E aí em casa mesmo, eu comecei a anunciar os carros em casa. E como é que foi com a família, com a tua mãe, de falar, não, tô saindo do emprego aqui e vou empreender? Na verdade, assim, eu tive uma infância muito pobre, assim, muito difícil. Minha mãe se separou do meu pai, eu era recém-nascido, tive meu padrasto, que ele era um cara usuário de droga. Então, eu sofri muito na minha vida para chegar até nesse período que eu estava com meus 26 para 27 anos, que eu saí da loja, foi em 2016 para 2017, que eu saí da loja que eu trabalhava, com um emprego bom e o dinheiro para comprar 350 mil, vamos pôr assim, vai. Minha mãe falou, pô filho, pra quê? Pô, nós sofremos tanto na vida, agora que você criou uma estabilidade, pra que você vai inventar isso? De sair e tentar? Tudo que nós passamos, eu falei, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aqui é pra minha vida, eu vou fazer, vai dar certo. Até porque você já vendia, já sabia como funcionava, né? Mas só que esse que é o problema. Hoje, analisando, entre você ser um vendedor é uma coisa, entre você ser um empreendedor é um caminho muito longo, cara. Muito longo. Eu era um vendedor de carros e eu virei um empreendedor. A dor é muito maior. Que aí vai ter o custo fixo, vai ter a gestão do pessoal. De tudo, cara. Então, assim, quando você é vendedor, você tem uma meta, vender. O empreendedor, ele tem que vender, ele tem que comprar, ele tem que administrar pessoas. Então, a dor é muito, muito maior. Então, quando eu não... Porque se eu soubesse disso antes, se alguém tivesse me contado tudo, talvez eu andaria pra trás. Falar, não vou. Então, é bom a pessoa nem saber disso aí. Tipo, se a pessoa souber disso aí, a pessoa não vai. Fala, não... Eu sei comprar, sei vender, tenho dinheiro, eu vou pedir as contas e vou montar meu negócio. Imposto. Aí começa, o negócio é louco, é loucura. Empreender no Brasil é pra louco. É pra louco. Então, quem que empreende no Brasil? O cara que era duro, o cara que era pobre. Pô, a única forma de eu sair da pobreza é empreendendo. Então eu vou enfrentar isso aí, cara. Vou arregaçar as mangas e vou enfrentar. Pode vir um leão por dia que eu vou sair na porrada com o leão e vou enfrentar porque eu não quero mais ser pobre.
E nesse começo, tinha um medo muito grande de tomar algum golpe no meio do caminho, de dar ruim em algum carro que você comprou? Eu falo, a pessoa que tá começando a vida, se a pessoa tomar um golpe, ela quebra, ela não pode errar. Se a pessoa errar, ela quebra. Hoje eu tenho o direito de errar. Eu peguei um carro elétrico lá, nós já vamos falar depois de carro elétrico, não vem, vai fazer um ano que o carro tá na loja, beleza, minha vida continua igual. Mas no começo, se eu errasse, comprasse um carro errado, tomasse um golpe, você quebra. Você tem lá, eu tinha lá 100 mil. 100 mil. Se eu compro um carro de 30, 40, eu errei o carro bloqueou judicialmente, acabou, já meu capital já foi praticamente metade embora. Então, quando você está começando a sua vida, você não pode errar. Sim, não tem aquele caixa a mais, não, que eu errei aqui e acabou, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ser um pouco audacioso para você crescer, você tem que ser cauteloso. Olha só que coisa maluca, cara. Você anda num fio da navalha ali que você fala, cara, eu tô aqui, ó. Eu tenho que avançar um pouquinho para poder crescer. Porque só cresce quem erra. A pessoa que erra, cresce, que ela arrisca, ela cresce. Então eu tô no fio da navalha aqui. Eu tenho que arriscar um pouquinho, mas eu não posso arriscar muito, senão eu quebro, senão eu caio. Tô aqui, eu caio, quebro. Então o começo do empreendedor no Brasil é difícil demais. E é o que eu falo, ó, pra galera, o difícil é ganhar o primeiro milhão. Pra você chegar, ó, eu demorei dos meus 0 aos meus, sei lá, 30 e poucos anos pra ganhar meu primeiro milhão. Pra depois você chegar nos seus 10 milhões, é assim, ó. Então, o difícil é você chegou no primeiro milhão. A pessoa consegue chegar no primeiro milhão. Às vezes até os 100 mil aí podem ter sido até mais difíceis, dependendo do caso. Foi muito mais difícil chegar. Exatamente, foi muito mais difícil chegar nos 100 mil do que chegar nos X milhões. Então, assim, a pessoa, pra sair do zero ao primeiro milhão, apesar que hoje o milhão já ficou um dinheiro, uma casa mais um milhão, mas assim, ó, pra pessoa sair do menos um e chegar no milhão, o caminho é muito mais longo e mais difícil do que do milhão para os 10 milhões. Exato. E às vezes a pessoa não pode nem se perder, porque hoje em dia 1 milhão vai comprar um apartamento, já acabou o dinheiro já, que nem para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão hoje, 2025, equivalente lá a 94, quando surgiu o Plano Real, você tem que ter quase 8 milhões. Dependendo do lugar que você for comprar, você não compra nem um apartamento de 1 milhão. Não compra. Aqui na Faria Lima tem kitnet ali, apartamento de 40 metros que é 1 milhão já, então... Hoje você fala assim, Tecar, se você tivesse 1 milhão hoje, 1 milhão, o que você faria? Hoje se eu tivesse 1 milhão, eu sei mexer com carro, eu domino, eu ia trabalhar com um carro ticket médio de 100 mil, daí 10 carros, eu ia ter uma faixa de uns 7 carros ali, que eu tenho que ter uma gordura para um eventual problema, ou eventual alguma coisa, um eventual golpe. Eu ia ter ali uns 7 carros, eu ia trabalhar com aqueles carros ali, mês a mês, para poder crescer, fazer meu dinheiro crescer. Eu ia morar de aluguel, não ia ter casa própria. Que imagina, você tem 1 milhão, aí você compra uma casa, aí acabou o dinheiro para girar de carro, né? Aí vai ter aquele que fala assim, não, mas você pode dar entrada faz um consórcio. Não, cara, você tem só 1 milhão, cara. Não faz isso. Pega 1 milhão, deixa uma reserva ali, se precisar, porque você tem que ter uma reserva, porque é o seguinte, você comprou um carro meu, te vendi um carro. Deu um problema judicial, eu preciso bancar essa operação. Ó, problema judicial, deu problema judicial, vai resolver. Eu sou terceiro de boa fé, mas vai demorar. Cara, tá aqui, ó, seu dinheiro de volta, eu preciso resolver a situação, meu nome vale mais. Se eu não tiver essa reserva para segurar isso aí, eu vou perdendo meu nome. Porque a partir do momento que eu fizer isso com você, você comprou um carro comigo, deu problema, eu fui lá, banquei você vai falar para ele, lá o Tecar, ele é firmeza. Ele deu problema, ele segurou na hora. Agora, se eu já falo, cara, não tenho dinheiro, você vai falar, ixi... Você já vai falar pra ele, já começa a queimar meu nome. Então você tem que ter um fundo de reserva, uma gordurinha ali para eventuais problemas. Porque senão abala todos os próximos clientes por conta da credibilidade mesmo. Exatamente. Então eu tenho que ter. E os problemas vêm, acontece. Esse é um dos motivos que, por que você não vende só Ferrari e Lamborghini? Já falei em vários podcasts. Porque se eu começar a colocar carro de 3, 4, 5 milhões, o meu poder que eu tenho da minha palavra, do meu nome, eu começo a perder. Deu problema numa Ferrari de 3 milhões, uma Ferrari de 4 milhões. Até onde que eu tenho fôlego para aguentar isso? Agora, se é carro de 300, 400, eu tenho mais. E além disso, também tem que a Tecar hoje é a loja mais famosa do Brasil. Se você deixa de vender esses carros num ticket mais baixo, de 200 até 1 milhão, você deixa também um monte de cliente que gosta da loja, que compraria, que vai te dar lucro e não vai dar mais, Exatamente. Eu vou perder um nicho ali que tem um pessoal querendo comprar comigo e vai deixar de comprar. Eu só não baixo mais o ticket porque pra você ter aquele, eu quero comprar um carro na Tecar, pra não ficar um negócio fácil. Ele fala, Tecar, por que você começa a vender carro de 50 mil, você vai vender um monte? Porque vai perder aquele encanto. E além disso também a margem não vai ser tão boa quanto um carro mais caro. Né? Quanto maior o carro, maior a margem, né? Quanto maior o carro. E o imposto consome muito. Pra vocês terem uma ideia, um carro de 100 mil reais, se eu pagar 100 mil reais num carro hoje e eu vender esse carro por 110 mil, eu pago 3.360 de imposto, e sobra 6 mil
640 de lucro. Meu, 3.300 pro governo. Eu dou 3.300 pro governo, fico com 6.600. Tipo assim, e os 6.600 tem que pagar ainda aluguel, aí funcionário, 6.600 tem que comissão. pagar funcionário, aluguel, água, luz, manutenção do carro, quebrar, tem que dar garantia. Então não dá pra você vender um carro de 100 mil reais ganhando 10 mil reais. Você entendeu? Não dá. Sim. E nessa primeira loja, qual que foi essa evolução de começar a comprar os carros e vender pra montar a primeira loja? Como que foi isso? Então, aí o que acontece? Eu sabia vender, né? Eu sabia vender, eu tinha dificuldade de comprar, porque eu nunca comprei, eu sempre a loja comprava e eu só vendia. Quando eu comecei a ficar na rua ali, ficava em casa, qual que era o meu gasto? Meu gasto era telefone na internet. E eu ia atrás para comprar carro. A minha margem podia ser uma margem bem pequena, porque eu não tinha custo nenhum. E eu fazia o seguinte, eu anunciava, eu pegava um carro, tirava umas fotos bonitas, jogava na internet. Na época era o Web Motors, Mercado Livre, jogava lá na internet. Não tinha o OLX na época. E esperava o cliente vir. Então eu chegava no mês lá, eu lembro que o primeiro mês eu ganhei 30 mil no primeiro mês. Isso em 2007, né? 2007. Então, tipo assim, 2008. Eu ganhei 30 mil vendendo carro. Eu lembro que eu falei que eu ganhava 5 mil, uma média de 5 mil. Eu lembro que o primeiro carro que eu vendi, que eu saí e vendi, foi um Palio e já ganhei 2 mil, assim, ó, no mesmo dia. E esses 30 mil hoje já é mais 100 mil reais, né? Era 100 mil. E ali é o seguinte, quando eu ganhei esse dinheiro, eu não tinha despesa nenhuma. Minha despesa era o telefone e tudo. Quando eu montei minha primeira lojinha, a Tecar, em 2008, eu lembro que minha despesa era 7 mil reais na loja. 7 mil. Então depois eu jogo 7 mil quanto que era em 2008. Mas eu olhei aquilo lá e falei, cara, que cagada é que eu fiz? Eu tava ganhando aqui uma grana em casa, sem despesa. Eu tinha uma despesa só de um telefone, agora eu arrumei a despesa de 7 mil reais aqui. Hoje é equivalente a uns 25 por aí, que é uns 3 vezes mais. Deve ser, por aí. Eu falei, pra que eu fui arrumar essa despesa? Pra que eu fui fazer isso? Então você pega lá os 30 que eu ganhei menos 7, foi mais ou menos essa conta. Que eu falei assim, pra quê? Aí só que eu não entendia que a longo prazo, um nome, Tecar, ter uma loja, vale muito mais do que você trabalhar ali em casa, comprando e vendendo carro. Exato, que no curto prazo você pode ter um gasto maior, mas no longo prazo isso vai se reverter em credibilidade, as pessoas já conhecerem. Eu tenho uma empresa hoje que ela anda sozinha, não preciso estar lá. Ela anda sozinha, eu vou viajar, eu vou pra Europa, fico 15 dias fora e ela me dá lucro. E eu, se estivesse em casa no informal, como é que ia fazer? Não ia ter essa descentralização, né? Ia ser tudo você fazendo. Hoje, se Deus me livre, eu fico doente, minha empresa ela é uma empresa, ela tem 22 funcionários, ela vai andar. Ela não precisa exatamente de mim para tocar, ela anda. E eu informal ali em casa, acabou. E como é que foi essa transição de ser o Tecar que vendia, quem falou que vendia Palio, carro popular, para virar a Tecar mais focado em carro importado, assim, mais premium? Então, quando eu trabalhava de vendedor numa loja de carros, lá a loja era carro premium. Então eu aprendi a vender carros premium. Eu entrei numa loja de carros premium, igual a Tecar hoje. Eu sempre mexi com isso. Quando eu fui trabalhar por conta, meu dinheiro era pouco. Eu tinha 100 mil. E 100 mil era uma BMW. Então eu fui obrigado a ir para o carro nacional. Porque era o que meu dinheiro dava para comprar. E ali eu meio que aprendi. Mas é mais ou menos assim, ó, igual você jogar futebol de campo e você para um futset, vai. Você sabe jogar. Você aprendeu, a base é a mesma. E eu fui jogar, comecei a vender carro popular. A hora que meu capital foi crescendo, eu falei, pô, eu sei quanto deixa um carro importado, uma venda no carro importado, e quanto que deixa uma venda no carro popular. Preciso voltar para o importado. E aí eu fui pro banco, eu chamei meu gerente, um gerente lá, o Joils, gerente do Bradesco, e eu falei, cara, eu tenho aqui um capital X, eu preciso de mais um dinheiro para eu poder investir no meu negócio. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de 1 milhão. Ele falou, não tenho. 1 milhão não dá. Aí ele pediu, mostrei tudo que eu já tinha conta lá há muitos anos lá. Isso já era em 2011, 2012. E aí eu mostrei que eu já tinha um capital legal e eles me deram 300 mil de conta garantida. Manja que é conta garantida? É uma conta que você tem, você usa, você paga só o que você usa, o dia. Então eu tinha um limite lá e assim, usei aquele dia lá, eu pago só sobre o dia, mais o F, devolvo, acabou. Então eu comecei a migrar para o carro importado, que era o que eu já sabia trabalhar, eu já manjava e o que dava mais lucro. E eu comecei a sair de uma lojinha de carros nacionais para uma loja de carros importados. E eu lembro que quando eu comecei a migrar, as pessoas iam lá, porque minha loja era uma loja simples.
E como é que essa loja aqui tem esses carros importados aqui? Tipo, a pessoa ficava desconfiada. Só que eu já tinha uma clientela dessa minha loja que eu trabalhava antes, que deixava consignado lá, deixava carro para vender, porque já tinha o conhecimento, confiava no meu trabalho. Só que eu comecei a ficar numa loja simples com carros importados. Foi por isso que eu fui assaltado até. Foi outro dos motivos. Ah, é? E aí roubaram quantos carros lá? Então, isso aí já foi foi quando eu mudei de loja. Foi 2016 para 2017, eu já estava estabilizado, estava com a minha loja, eu estava bem de vida, na minha cabeça ali eu estava resolvido. Uhum. Entraram 3 meliantes armados lá no sábado, pediu a chave de 3 carros, do Subaru, de uma BMW 120 e de um Fusca R-Line. Uhum. Pegou o revólver, a chave. Aí pegou a chave dos 3, tiraram o Subaru, colocaram na calçada e levaram a BMW e o Fusca R-Line. Porra, por isso que o Brasil é complicado mesmo, né? O cara vai lá, rala durante anos e anos, constrói um negócio pra vir um vagabundo e roubar e acabar com... Podendo acabar com tudo, né? E aí eu tinha seguro da Porto Seguro, a Porto Seguro me indenizou, graças a Deus. Eu fiquei 10 anos sem fazer seguro na Porto, cara. Porque assim, quando você dá prejuízo por uma corretora, não quer mais, né? Corretora não, por uma seguradora, você é persona não grata pra eles. E eu fiquei 10 anos, cara. E eu só conseguia fazer seguro na Porto, que depois que eu já tinha uma relevância na internet, eu fiz um story. Falei, gente, marca a Porto Seguro lá, fala que eu sou honesto. E aí, arregaçaram, o pessoal marcou. E a diretoria da Porto entrou em contato comigo. Aí, ó, às vezes a gente tava precisando fazer um negócio desse também. Aí fica em off e depois a gente fala sobre. Tem que fazer, cara, porque não é possível. A gente, acontece, seguro é pra você usar. E aí roubaram. Quando roubaram essa minha loja aí em 2016 para 2017, eu falei, cara, preciso sair daqui. Preciso sair porque meu nível de carro aumentou, mas a minha loja ainda continua igual. A mesma coisa que sabe quando você muda de vida, você fica bem de vida e quer continuar morando onde você morava quando você era duro? Mais ou menos isso. E aí eu montei a Tecar que vocês conhecem hoje. A primeira, depois eu fui reformando, hoje ela é 4 vezes maior o tamanho de quando... Mas era no mesmo ponto lá, né? No mesmo ponto, mas quando vocês foram lá, hoje, se vocês voltarem lá, ela é 4 vezes o tamanho de quando vocês foram. Aí, ó, tem que ir lá então. Tem que ir na outra loja. E eu montei lá e a Tecar lá, porque era um bairro melhor. Ah, foi nessa época que você teve que vender o apartamento que você já tinha? Isso, quando eu fui montar a loja lá, eu tinha minha loja simples, né, uma lojinha simples. Eu falei, cara, vou montar uma loja padrão Tecar surreal. E eu comecei, cara, porcelanato, luz. Vocês viram a loja lá quando vocês foram? Montei uma loja assim, surreal, uma loja que não era pro meu bolso. Não era pro meu bolso. Eu, tipo assim, eu fui audacioso. E eu sempre fui um cara muito controlado, mas ali foi coisa de Deus, cara. Eu fiz uma loja que não era pro meu bolso, fiz mais do que eu podia. Quando eu finalizei a reforma da loja, a loja ficou linda, maravilhosa. Pro ano de 2017, ficou surreal. Só que eu fiquei meio sem capital. Eu só tinha os carros consignados. E eu trabalho o carro consignado hoje, mas você tem que ter capital, cara. Aparece alguém querendo vender, você já vai lá, compra. Você tem que ter, cara. Tipo assim, o consignado é um complemento do seu negócio. Não pode ser o principal. Uma loja que trabalha só com consignados, ela não sobrevive. Ela tem que ter os dois. E aí eu vendi... Eu tinha acabado de casar, fazia uns pouquinho tempo que eu tinha casado. Liguei pra minha esposa, falei, falei pra ela, eu errei. Eu fiz as contas aqui, vou quebrar. Eu preciso vender o apartamento pra colocar carro aqui. E ela falou, não, tô com você, o que você decidir, a gente vai morar de aluguel. Vendi meu apartamento, fui morar de aluguel. Peguei aquele dinheiro lá, comprei tudo em carro, que é o que eu sei mexer com carros. Abasteci minha loja e comecei a... E virei o Tecar que vocês conhecem. E a internet, chegou quando? Que antes de vir a internet, a Tecar já vendia, já era uma loja grande. Eu costumo dizer, tipo assim, aquela loja que vocês foram lá, que vocês conheceram a Tecar, eu fiz ela sem ser famoso na internet. Eu cheguei ali... igual um empreendedor comum que a gente vê aí no Brasil. Então é o que eu falo, eu não sou empreendedor de palco, eu não sou aquele cara que fica ensinando na internet, mas o cara nunca fez nada. Eu saí do menos um e construí, cheguei onde eu cheguei sem internet. Depois a internet deu uma turbinada assim, não vou mentir, deu uma turbinada bem relevante, mas eu cheguei até ali, aquela loja que vocês foram, sem internet, anunciando igual um empreendedor comum que acorda cedo, tem que levantar a portinha da loja para trabalhar, essa pegada. E aí quando foi em 2017 ali para 18, eu tava com uma loja bonita, uma loja legal, e aí a minha loja era próximo do CT do Corinthians, é próximo do Corinthians ali, né? E começaram alguns jogadores do Corinthians ali comprar carro, olhar carro.
E eu conheci o Chico Morbene, que é um tatuador, e esse cara me ensinou. Falou, pô, eu vi que você tem loja ali, tá. Começou a me ensinar, porque isso é Instagram. E me deu uma aula de Instagram. E eu falei, cara, preciso fazer isso aqui. Comecei a ativar o Instagram. Comecei a ativar vídeos do Instagram, fazendo, tô aqui com o jogador tal. Comecei a falar, tô aqui com o fulano de tal. Comecei a mostrar os famosos que estavam indo lá. Cada famoso que eu mostrava, mais famoso queria ir. E aí começou a virar meio que modinha na Tecar. Começou a virar uma moda. Pô, comprar um carro na Tecar é status. Pô, eu tenho um sonho de comprar um carro na Tecar. E começou a ir vários artistas do Brasil inteiro. E eu comecei a usar essa audiência dos artistas. Antigamente o stories era 15 segundos, lembra? Era 15 segundos. Pô, faz um stories meu aí, tá. E eu comecei a usar aquela audiência dos artistas para eu crescer na internet. Então, pô, me dá a sua audiência aqui que eu vou crescer. E eu tive o meu mérito de... Eu ser um cara carismático, um cara bom comunicador, porque senão não vai. Eu posso dar audiência que for. Se você não fizer por onde, você vai te dar audiência que você vai cair de novo e acabou. E aí eu comecei a ativar a internet, mas eu não imaginava que isso ia virar um trabalho. Hoje eu tenho 2 empresas, eu tenho a Tecar e a Tecar Digital. Hoje eu sou influencer e sou empresário. Eu ganho dinheiro dos 2 lados. Exato, então, assim, aqui com a mídia, com as pessoas seguindo, acompanhando, é uma porta gigantesca para diversos outros produtos que você pode vender, patrocínios. Hoje eu tenho vários patrocínios que eu faço, eu tiro alguns dias do mês para gravar. Hoje vamos gravar sobre a Alamo. Tá, hoje é da Alamo. Daqui o roteiro sobre a Alamo, eu gravo. Agora vamos gravar sobre a Yonder Incorporadora. Então daqui eu tenho que dividir meu dia, meus horários com a Tecar Digital e a Tecar Imports. E eu nunca imaginei que... Eu nunca fiz isso aí achando que eu ia virar um influencer, que isso ia virar um trabalho. Eu fiz por diversão, por fazer. E hoje não. Hoje eu ganho dinheiro. A TK Digital fatura alguns milhões por ano. Entendeu? E além disso também impulsiona para mais pessoas irem na loja e comprar os carros também, né? Exatamente. Quanto mais famoso eu fico, mais eu ganho dinheiro com a TK Digital e mais carros eu vou vender. E eu vou ganhar mais dinheiro com a TK Imports. Então, fora outros negócios, né, que eu já vi, acho que era franquia de alimentação, não lembro agora o que... Sim, tive franquia, tive a franquia, a Tedanes, tive a franquia General do Óleo, fora dos negócios que foram fomentando, eu fiz um valuation dessas empresas, então assim, foram abrindo nichos, abrindo portas, no qual que eu fui, pô, eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro aqui, honestamente, vamos fazer. E fui criando, e hoje agora eu tô com a páginas de cortes, vou lançar um curso para vendedor, a pessoa que eu quero ser vendedor de carros. Eu vou ensinar essa pessoa a ser vendedor de carro, porque eu não sou coach não, tá? Porque essa pessoa eu não sou coach. Eu vou fazer o que eu sei, o que eu sei, o que eu já fiz na minha vida. Então, vou lançar um curso, eu quero ser vendedor de carros, eu vou lançar um curso. Eu vou ensinar a pessoa a ser vendedor de carros. E dependendo dessa galera que estiver lá, eu posso até pegar uma dessas pessoas para trabalhar. Se eu ver que a pessoa é diferente, para trabalhar comigo. Mas eu vou fazer isso aí. Já estou falando com a minha equipe. Cara, eu quero ensinar. Vou ensinar a galera que eu vendo sapato lá na Clovis. Não sei se existe a Clovis ainda. Quero vender carros. Vou lançar um curso para ensinar a galera. E nada melhor que aprender com quem realmente fez isso e cresceu com isso, né? O que você vê de algumas dicas aí pra pessoa que tá querendo vender carro, pra ser um bom vendedor, que é essencial ali, que não pode faltar? Eu acho, cara, a maior malandragem do vendedor, cara, do vendedor no geral, tá? É ele falar a verdade. O que acontece, meu? O que o vendedor tem que entender é o seguinte. Eu tenho esse produto aqui, meu. Ele vai ser vendido de qualquer jeito. Eu não preciso mentir pra vender ele. Se você veio aqui, pra que eu vou mentir pra você pra vender esse produto pra te agradar? Sendo que ele vai chegar depois e vai comprar eu falando a verdade. A diferença é o tempo que vai demorar isso aí. Às vezes a pessoa tá precisando muito de dinheiro, a realidade dela, ela precisa vender porque ela precisa pagar as contas dela e ela acaba no desespero, acaba mentindo. Mentindo para poder vender naquele imediato. Se a pessoa conseguir ter essa paciência, conseguir ter esse time de, cara, falar sempre a verdade, por mais que ela for perder a venda, ela vai ter aquele cliente na mão dela, tipo, para sempre. Fora indicação também, né? E vai indicar. Então, assim, é esse time. Cara, se a pessoa tiver o time de, cara, não preciso mentir para vender um produto, eu posso falar a verdade que se o fulano vier não comprar, o ciclano vai comprar, mas esse ciclano vai comprar comigo o resto da vida, eu vou ter a clientela para a vida inteira. Eu tenho clientes meus hoje que comprou carro comigo quando eu montei minha loja em 2008. Eu tenho pessoas que frequentam minha loja hoje que frequentavam a loja que eu trabalhava quando eu era lavador.
Pra você ver. É a confiança mesmo. A confiança. Então você fala assim, pô, deixa eu ver o Tecar, meu. Tecar. Deixa eu ir no Google. Os comentários no Google lá é o. Como é que fala quando a pessoa vai comentar no Google lá? Avaliação. Avaliação no Google. Entra na avaliação do Google. Deixa eu olhar lá. Deixa eu olhar no Reclame Aqui. É isso, cara. Olha na avaliação. Ali não tem como você esconder. Você vai olhar a avaliação, você vai ver quem é quem, cara. Porque eu não minto, eu falo a verdade. Ó, eu venho no carro, o carro quebra. Vai quebrar. É uma máquina usada, eu não tenho culpa. Quebra. Até o zero quebra, quanto mais usado, eu não tenho culpa que quebrou. O que é minha função? Tá na garantia, eu arrumar. Não está mais na garantia, pô, posso te ajudar. Vou levar no meu mecânico, vou te ajudar pra você pagar mais barato, mas eu não tenho culpa. Eu não fabrico uma máquina usada. Se eu fabricasse Land Rover, fabricasse BMW, eu não tava nem aqui hoje. Tava com o Elon Musk lá, tava com outros caras. Fabricando Tesla. Fabricando Tesla. Então assim, cara, vai quebrar. Os meus clientes vão lá falar, eu falo, ó, vai quebrar. Se não quebrou, vai quebrar. Eu não preciso mentir. Assim, o que eu bato nos meus vendedores é o seguinte, não mintam. Eu não preciso mentir para vender carro. Fala a verdade. E ainda que para entrar na tua loja já tem uma inspeção inicial para saber que o carro já mas, tá mas já às, tá vezes, certo, às vezes passa, às vezes falha. O ser humano é falho. Eu dependo de pessoas. E às vezes falha. Acontece. Mas, cara, quebrou, vamos arrumar. Já era. Não minta, fala a verdade. Então, essa é uma das dicas que eu dou para quem quer vender qualquer coisa. Seja honesto. Porque se você mentir, se você falar demais e mentir, você fica refém da sua mentira. Uma coisa eu vim aqui, ó. Eu posso contar a minha história 1 milhão de vezes em 1 milhão de podcasts. Minha história é verdadeira, é o que aconteceu. Se eu começar a mentir, eu vou ter que começar a pensar o que eu tenho que falar, porque eu tô refém da minha mentira. Aí fala uma coisa aqui, outra ali, você fala uma coisa aqui, outra coisa lá. lá. Eu posso contar minha história 1 milhão de vezes. É a real, o que aconteceu. Então, vendedor que mente, fala demais, fica refém da sua mentira do que fala. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.